Olá, vamos começar aí o nosso treinamento. Bom, eu preparei uma aplicação chamada Mini Marketing. Ele vai ser um sistema de e-commerce, como se fosse para um mercado, e nós vamos criar aí toda a estrutura dela no Flex, programação, acesso a banco de dados, tudo que nós precisamos. O legal dessa aplicação é que ela traz para nós, né, todas as possibilidades de desenvolvimento com Flex. E no final, nós podemos aí, inclusive, criar algum produto, né, e aplicar alguma coisa em R, talvez para rodar no desktop, fazer, né, um widget da vida para pegar essas informações do teu mercado e apresentar para o cliente as promoções. Então dá para viajar na maionese aí, né? Então a base, tá, vão ser 3 arquivos principais, né? Então essa é a base da nossa aplicação. Vamos começar a criar esses arquivos, deixar todo o projetinho pronto, até para você aprender como começar a iniciar a trabalhar mesmo com Flex, tá? E já começar a desenvolver. Só uma informação bacana, assim, depois que desenvolvermos isso aqui, nós vamos estar usando a versão 3.5 do Flex. E depois dessa aplicação, eu vou ensinar a migrar para a versão 4.0, tá certo? Porque mudou alguma coisa, mudou a forma de marcação. A essência da linguagem é a mesma, né? O ActionScript é o mesmo, o MXML já não é assim, é o mesmo, porém mudou algumas marcações, mudaram algumas coisas, tá certo? Mas assim, não foi nada tão radical quanto estão comentando por aí, tá? Começando aqui, primeira coisa, vamos começar o projeto dando um file new, né, Flex Project. E ele vai te pedir um nome. Qual que é o nome desse projeto que você vai trabalhar? Porque daí tudo que nós vamos fazer é dentro desse projeto, tá? Eu vou chamar isso aqui de Mini Marketing. Feito isso daqui, aqui ele está mostrando qual SDK, né, que eu vou utilizar. Deixa aqui para rodar na web, né? Nós vamos trabalhar primeiro em Flex para a web. Deixa o default aqui, né, o currently aqui para Flex 3.5. Só uma observação, eu estou usando o Flash Builder 4, seria bacana você baixar, eu já mostrei numa outra aula, como baixar, até como configurar, você tem 60 dias para usar o trial dele, né? Dá para fazer o curso todo, tá? E depois vale muito a pena comprar, porque é um programa muito bom. Então deixa aqui no 3.5 e o web dá um next. Bom, a pasta de depuração, o padrão é esse bin debug, né? Deixa essa pasta aqui como padrão. Dá um next, né? Só para você saber, aquela pasta bin debug é quando você está trabalhando no projeto, ele vai armazenando tudo dentro de uma pasta para você poder depurar o teu projeto antes de lançar a versão final. Então ali vão estar todos os arquivos pesados mesmo, né? Tanto que aquela pasta geralmente ela fica maior do que a projetada para o final mesmo, ok? Então, está aqui a nossa aplicação principal, pode se chamar Mini Marketing MXML, né, que seria, como é que se diz, é o arquivo principal. Apesar que eu prefiro que você comece com as boas práticas de programação. Vamos chamar isso aqui de main, né, só para a gente saber que isso aqui é o nosso arquivo principal, tá certo? Ele é o arquivo principal do projeto. Tá? Então é importante você aprender as nomenclaturas corretas. Bom, aqui nós não vamos alterar nada por enquanto, tá? Porque a biblioteca vai ser essa daqui, eu não preciso de nenhum outro projeto, né? Nenhum arquivo SWC, não preciso de nada agora, tá certo? Eu vou criar aqui em Source Path, tá? Por quê? Porque eu quero colocar, porque geralmente quando você finaliza, ele cria toda a tua aplicação, só voltar aqui para você ver se dá para mostrar. Aqui, ó, né, na parte default do Flex, que é na pasta Adobe Flash Builder 4. Tá? Eu vou mudar esse default aqui, quero criar aqui no Drive C do meu computador, até para separar e ficar mais fácil de gerenciar esse projeto, né, para não ficar na pasta padrão. Aqui no Drive C eu vou criar um folder novo, né? Vou chamar de 00-mini marketing. Por que 00? Só para ele ficar em primeiro lugar lá. Você pode ver que eu tenho o costume de colocar lá 00 downloads e tal, né?
Então, 00 mini market. Então, essa aqui vai ser a pasta default do projeto. Tudo que eu fizer vai ser salvo aqui dentro. É que fica mais fácil da gente gerenciar e visualizar. Então, deixa eu dar um next aqui, voltar. Tá? E deixa eu avaliar aqui. Então tá tudo pronto. O SDK, eu estou usando o Builder 4 com o SDK 3.5. E não vou, eu ia colocar aqui no Source Path, mas aqui eu vou deixar default, tá? Não vou mexer. Só uma curiosidade, a linguagem MXML, ela é sensitiva ao contexto, ou seja, main é diferente de main maiúsculo, assim, ó, por exemplo, isso aqui já seria uma outra classe, digamos assim, um outro objeto. Então, se eu escolhi minúsculo, né, lembre-se que durante a programação, quando eu fizer referência a esse arquivo, tem que ser minúsculo, mesmo na MXML. Diferente do HTML, que é aquela bagunça que aceita qualquer coisa, né, o MXML é uma linguagem de marcação bem poderosa, tá, e precisa seguir aí algumas regras, tá bom? Sensitivo ao contexto. Bom, era só isso por enquanto. Vamos dar um finish. Tá? Ele vai preparar todo o nosso projeto. Olha que bacana, preparou todo o projeto, já vai abrir aqui a nossa aplicação. Nós temos um projeto mini market, que está na pasta, está no C2 pontos, e todos os arquivos vão estar dentro dele. Tá? Daí a nossa aplicação principal, né? O primeiro arquivo. Né? Vamos só configurá-lo agora. Aproveitar que nós estamos com ele aberto aqui, clique em Source, só para você entender um pouquinho esse documento, tá? Nas primeiras aulas que eu fiz, eu expliquei aí, fiz uma analogia, né, entre o HTML e o MXML. Tá? O que seria, né? Como que funciona? Essa primeira linha, quando você cria um documento aqui, por padrão, ele cria essa primeira linha aqui, ó, como se fosse um arquivo XML. E, na verdade, é um arquivo XML isso daqui. Tá? Um arquivo de marcação que chama, né, outros arquivos ou outras informações para aparecer. Essa primeira linha, ela define, tá, para você ter uma ideia, é o padrão da aplicação, tá certo? Ela define ali para você o tipo de documento que é. É um documento XML. Por que se cria essa primeira linha? Porque o navegador, o browser, quando ele vai interpretar esse arquivo, ele lê essa primeira linha aqui e já sabe que tipo de arquivo tem que ser interpretado. Então ele sabe que vai trabalhar com arquivo XML, né, isso aqui por convenção tem que ser assim, e a codificação é a codificação UTF-8. Eu não vou me aprofundar sobre a codificação, mas ela é importante porque ela trabalha com o padrão ASCII. Né? Deixa eu abrir aqui. Eu abri aqui o Wikipedia, dá uma olhada aqui. Tá? O que é o ASCII? Né? Nós temos o ASCII comum e o ASCII estendido. São os tipos de caracteres que o computador suporta. Então, quando você trabalha com TF8, você está dizendo que vai suportar qualquer tipo de caractere dentro desse padrão, como acento, cedilha, né, e mais uma série de coisas. Bom, não fica só aí, tá? O TF8 ele é mais complexo do que isso. Então, dá uma olhada no Wikipedia, dá uma lida, se você quiser se aprofundar. Mas se você quiser ser um típico programador rápido, né, você vai falar o seguinte: opa, isso aqui é padrão, precisa ser assim, ok, passo para a próxima linha. Né? Bacana isso, eu sou bem assim. Então vamos lá, próxima linha. MX Application. Isso aqui, ó, daqui até a linha 4, define um container, que seria essa área azul aqui, ó, da aplicação. Tá? Deixa eu diminuir aqui, ó, Ctrl-. Então isso aqui tudo é a nossa aplicação. Né? Então, isso é o container. Tudo que eu jogar ali na parte visual, ele vai aparecer aqui dentro. Tá? Por quê? Porque é uma hierarquia igual a HTML. Esse XMLNS MX define o tipo de marcação MX. É só uma convenção. Tá certo? Eu poderia apagar tudo isso aqui e deixar só MX Application. Não, mas eu já passo algumas propriedades aqui. Então, isso aqui, na verdade, não é uma URL, é uma URI. Tá? Ela define uma convenção. Eu vou explicando isso mais para frente. Né? Então, a URI é Universal Resource Identifier, só para você saber. Layout absoluto significa que eu vou trabalhar com XY para posicionar os objetos, e não com topo e bottom, essas coisas assim. Eu vou realmente trabalhar com XY. Nós vamos, em outros layouts, vamos alterar isso daqui. E aqui o tamanho da minha aplicação, que vai ter dentro do browser, 955 por 600. Tá? Então isso aqui é o básico para você entender sobre a marcação.
Se você não quisesse nada disso aqui, quisesse só o application, também iria funcionar porque é uma marcação comum, né? Mas tudo estaria dentro desse container application, que é o container principal da nossa aplicação, ok? Bom, para essa aula, esse é o básico. Então, na próxima aula, nós continuamos as explicações e a montagem da nossa aplicação.